crianças irão sair para receber a mensagem aí no nosso auditório. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 12 a 22. Quero falar com vocês nesta noite sobre a igreja como uma comunidade de relacionamentos. A igreja como uma comunidade de relacionamentos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. Diz a palavra de Deus: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Meus prezados irmãos, se a igreja fosse uma empresa, qual seria o produto que a igreja venderia? Qual seria o carro-chefe? Alguém quer chutar? Salvação? George Barna escreveu um livro, O Marketing da Igreja, e ele diz que o grande produto da igreja se chama relacionamento. A igreja, ela oferece às pessoas relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus, a igreja oferece também relacionamento uns com os outros. A igreja, ela é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o edifício de Deus. A igreja é o rebanho de Deus. Significa que nós, como característica fundamental de igreja, nós somos uma comunidade de relacionamentos. Por que as pessoas vêm para a igreja e ficam na igreja? Será que é por causa do pastor? Será que é por causa da pregação? As estatísticas indicam que as pessoas ficam na igreja a partir do momento que elas criam vínculos relacionais, tanto com Deus, quanto uns com os outros. A grande questão, meus amados irmãos, é que esse conceito está sendo hoje, de uma certa forma, bombardeado pelo individualismo, pelo egoísmo. Nós somos igreja, mas nós não queremos viver como igreja no sentido pleno do relacionamento, do aspecto relacional. E eu fico preocupado porque no culto das 8h30 nós temos uma igreja, às 9h40 nós temos outra igreja, às 11 horas nós temos outra igreja, e agora à noite, às 19 horas, outra igreja. E a gente precisa entender que nós estamos aqui para nos relacionar com Deus, mas para também nos relacionar uns com os outros. A igreja de Tessalônica foi uma igreja fundada por Paulo e Silas. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos de 1 a 9. E essa igreja se tornou uma igreja modelo, tanto para as igrejas primitivas, plantadas por Paulo, quanto para nós hoje. E é tão impressionante que o segredo para o progresso, para o desenvolvimento, o
O aspecto modelar daquela igreja era o fato dela ser uma igreja de relacionamentos. E eu queria, à luz desse texto, convidar você para a gente refletir nesta noite sobre esse assunto. Eu quero dividir por tópicos aqui. Eu quero ler com você versos 12 e 13. Porque o primeiro aspecto do relacionamento aqui, da igreja, é o relacionamento das pessoas da igreja com a sua liderança. Dos liderados com seus líderes. Das ovelhas com seus pastores. Veja aí no texto, vamos ler juntos aí, verso 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Veja bem que aqui Paulo coloca 3 responsabilidades que nós, como ovelhas, temos com aqueles que nos lideram. Veja no texto que ele vai usar aqui, em primeiro lugar, acatar com apreço, ou seja, olhar para aqueles que trabalham, para aqueles que lideram, para aqueles que presidem, e a palavra presidir aqui é governar, supervisionar, cuidar. Nós temos que olhar para essas pessoas com respeito e honra. Aliás, lá em 1 Timóteo, veja lá, 1 Timóteo, abra a sua Bíblia, 1 Timóteo 5,17, o apóstolo Paulo vai colocar isso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler juntos? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. É nesse versículo que Calvino, então, faz essa divisão entre presbíteros regentes, aqueles que presidem, e aqueles que se afadigam na palavra, que são os presbíteros docentes. E a ideia aqui é que nós devemos considerar essas pessoas. E dobrados honorários aqui não se refere a dinheiro especificamente, mas refere a honra, a respeito, a admiração. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Vamos ler juntos aí? O que diz a palavra de Deus? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, enquanto os líderes espirituais, enquanto os guias que são colocados aqui, eles estão fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus, eles devem ser, de uma certa forma, considerados, porque eles são responsáveis, eles têm uma mordomia de cuidar das pessoas, de zelar para as pessoas. Significa aqui que a liderança vai prestar contas a Deus dessas almas que foram colocadas sobre o seu pastoreio, sobre o seu cuidado. Mas voltando lá para o texto de 1 Tessalonicenses, a primeira responsabilidade é acatar com apreço, ou seja, olhar o líder com respeito e honra. Vamos fazer uma aplicação prática aqui? Aqui nós temos os pastores, nós temos os presbíteros, nós temos os diáconos. Você tem respeitado a liderança da igreja? Você tem liderado aqueles que estão trabalhando à frente dos ministérios? Você tem acatado? Você tem submetido? Ou você é uma pessoa que só fala mal, só critica, só perturba? O texto está nos mostrando aqui, acatar com apreço. Segundo lugar, veja no texto, diz assim, que os tenhais com amor em máxima o quê? Consideração. Tenhais em amor, significa que nós nos submetemos à nossa liderança por amor. E aqui há um aspecto aqui, não é mínima consideração, não é média
consideração, mas o quê? Máxima consideração. Considerar significa respeitar, valorizar. E aí vem o terceiro argumento, né? Terceiro argumento, ou o segundo argumento dentro desse ponto aqui, é que a tarefa espiritual do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes de ministérios, é um trabalho de cuidar das pessoas, vivendo muitas vezes problemas difíceis, situações indesejáveis, administrando conflitos, problemas. Ele não está dizendo aqui que você deve amar simplesmente por amar, mas você deve amar principalmente por causa do trabalho que eles estão o quê? Realizando. Você não é obrigado a gostar do pastor, a gostar do presbítero, a gostar da liderança, mas você precisa amar essa liderança e respeitá-lo e considerá-lo pelo fato deles estarem fazendo o serviço de Deus. Vocês se lembram de Davi? Davi muitas vezes, perseguido por Saul, teve muitas vezes em sua mão o poder, a oportunidade de matar Saul, de prejudicar Saul, mas todas as vezes que ele se confrontou nessa situação, ele disse: eu jamais tocarei no ungido, o quê? Do Senhor. Terceiro aspecto que tem aí no texto, versículo 13, a última parte, diz o quê? Vivei em paz uns, ou seja, rebanho com pastor, igreja com liderança, vamos viver em paz. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. A Bíblia diz: bem-aventurados são os pacificadores. Irmãos, é muito triste quando a gente observa muitas vezes, nesses sites da internet, a maledicência que existe, falando de pastores, falando de igreja, criticando. É uma coisa absurda que está acontecendo hoje. Nós sabemos que há pessoas que são falsos pastores, falsos líderes, mas nós precisamos nos policiar nesse aspecto, porque às vezes nessa onda a gente vai perdendo essa reverência, esse respeito, essa consideração para com aqueles que estão liderando a obra de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção para o segundo relacionamento que existe aí no texto. Primeiro, a igreja é uma comunidade de relacionamento. E a primeira orientação aqui é como nós devemos nos relacionar com os líderes. Versos 12 e 13. Mas veja aí a partir do verso 14. Como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Veja no texto, lê comigo o verso 14, que aqui diz: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Preste atenção que Paulo vai fazer aqui, né, uma síntese, ele vai colocar aqui 3 tipos de crente. Ele vai falar de quem? Dos insubmissos, ou daqueles que vivem desordenadamente. Os desanimados, aqueles que estão cansados, desalentados espiritualmente. E aqueles que são fracos, aqueles que estão com debilidade física, moral, espiritual. E é tão interessante isso aqui, porque Paulo está dizendo que nós devemos cuidar o quê? Uns dos outros. Por isso que é importante a gente entender a importância dos grupos de pastoreio na igreja, dos pequenos grupos. A igreja está crescendo, as pessoas estão cheias de problemas, lutas, e é justamente no pequeno grupo que as pessoas vão ali para colocar para fora as suas necessidades, orar uns pelos outros, estudar a palavra de Deus, comer juntos, tomar café juntos. E aqui, meus amados irmãos, é uma coisa muito interessante nesse texto, porque às vezes eu me sinto assim, muito responsabilizado por parte dos irmãos, e às vezes à noite eu fico, né, passando na minha mente aqueles membros que estão faltando na igreja, que não estão vindo para a igreja. E nós estamos com mais de 1.700 membros aqui na sede. Agora, juntando as congregações, nós estamos chegando a 2.300, 2.400 membros. A igreja está crescendo, é muita gente. E as pessoas estão aflitas, estão necessitadas. Nós temos lutas, problemas, dificuldades.
E aqui, Paulo está colocando, nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que pastorear uns aos outros. Talvez você diga, mas pastor, eu não me enquadro em nenhum desses três aqui. Eu vou dizer para você uma coisa. Em algum momento da nossa vida cristã, nós vivemos uma dessas situações. Tá certo? Talvez você não esteja insubmisso, mas você está desanimado. Talvez você não esteja desanimado, mas você está debilitado espiritualmente. Você está precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. Irmãos, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 13. E eu quero dizer para você que há na Bíblia mais de 40 mandamentos mútuos. Nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que encorajar uns aos outros, nós temos que suportar uns aos outros, nós temos que cuidar uns dos outros. Tá certo? Nós temos que levar a carga uns dos outros. Levar a carga, o que significa isso? Há irmãos que estão passando por problemas que nós temos que encostar para carregar esse irmão, para dividir o peso do problema que ele está sofrendo. Veja no texto, por favor. Hebreus 3, 12 e 13. Vamos lá juntos? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama o quê? Hoje. Todos nós, irmãos, precisamos de encorajamento. Dever de casa, por favor. Vamos abrir o confessionário. Quem está precisando de encorajamento, levanta a mão aqui. Só eu? Então essa semana você vai ligar para alguém, você vai orar por alguém, você vai ler um texto bíblico a alguém, tá certo? Você vai dar um presente para alguém, vai pagar um almoço, vou parar por aqui, um jantar. Veja quem que está faltando na igreja, veja quem você observa que está faltando, veja quem está enfrentando um problema na igreja de doença, de desemprego, de situação difícil. Vá até essa pessoa, ore por essa pessoa, ligue para essa pessoa, faça algo, como está colocado aqui no texto. Veja lá, em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. A importância, meus amados irmãos, da gente se reunir nos grupos de pastoreio, da gente vir para a escola dominical, para a gente vir para os cultos de domingo, para a gente vir para as vigílias. Veja bem, todas as vezes que você vem para a igreja, você estar na igreja, isso não vai trazer prejuízo para você. Lê comigo aí, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Vamos lá? Hebreus 10, 24 e 25. O que é que diz? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que ele está colocando aqui? O mandamento aqui é que você tem que ser chato com o seu irmão. Você tem que ligar para ele e dizer, você está faltando na igreja. Por que você não está vindo para a igreja? Nós não podemos deixar de congregar, pelo contrário, nós temos que nos estimular uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Irmãos, você não sabe como é importante, às vezes, você telefonar para alguém, você ligar para alguém, você visitar alguém que está passando por uma necessidade, por um problema. A gente chega aqui no domingo, a gente olha, e eu olho aqui para o auditório, e eu vejo em cada cabeça aqui uma luta, uma dificuldade, um problema. Eu sei que tem alegrias, eu sei que tem vitórias.
E a gente olha aqui uns para os outros e sai daqui a pouco, mas a gente não sabe quanta luta, quanta batalha espiritual vocês estão enfrentando. E nós precisamos ter essa sensibilidade, essa percepção espiritual para nós cuidarmos uns dos outros. Irmãos, quando somos feridos, a primeira reação que nós temos é a de retaliação. E eu queria chamar a sua atenção para esse versículo que vem a seguir aqui no texto. Veja aí, versículo 15. Versículo 15. Vamos ler juntos? Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vamos evitar, vamos fazer papel de bombeiro. Não vamos jogar gasolina em problemas. Às vezes, meus amados irmãos, nós somos feridos, nós somos machucados, nós somos magoados. Uma palavra torpe, uma palavra, às vezes, maldita, fere uns aos outros. Às vezes a gente tem divergências de opinião. Às vezes nós temos problemas de gostar ou não do jeito do outro. E às vezes nós nos ferimos, nós nos mordemos como família. Mas Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, evitai. É nosso dever seguir o bem, né? Não te deixes vencer o mal, mas venças o mal com o bem. Esse é o nosso desafio. Mas, em terceiro lugar, irmãos, a partir do versículo 16, 17, 18, 19, nós temos aqui o relacionamento nosso com Deus. E Paulo vai colocar aqui 4 atitudes que nós devemos ter para com Deus no nosso relacionamento vertical. Que coisa maravilhosa. Vamos ler os 4 versículos juntos aí? Regozijai-vos sempre, orais sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. E aqui é muito interessante. Você se lembra de Filipenses capítulo 4, que a alegria é um mandamento bíblico. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você sabe que na presença de Deus, no relacionamento com Deus, na comunhão com Deus, nós desfrutamos da plenitude de alegria. Não há alegria sem relacionamento com Deus. E aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que a primeira atitude no meu relacionamento com Deus, eu tenho que ser um crente feliz. Eu tenho que ser um crente alegre. O pastor pregou hoje pela manhã aqui. Talvez você tenha passado por situações difíceis, complicadas, mas o fato de o seu nome estar escrito no livro da vida, você deve se alegrar. Alegrai-vos, porque o vosso nome está no livro da vida. E eu queria chamar a sua atenção, porque eu nunca vi, meus amados irmãos, um tempo de tanta gente infeliz como a gente está vivendo aqui. As pessoas estão zangadas. E eu não estou falando de descrente, não. Tá certo? Quando a gente chega aqui e conversa com as pessoas, você tem observado, e eu tenho percebido aqui na igreja, que as pessoas, na sua grande maioria, parece que não tem felicidade no coração. Parece que Jesus não mudou a vida dele. Ele canta "Sou feliz" com Jesus zangado, com raiva. E o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece, meu irmão. Como é que você vai louvar a Deus? A Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus com alegria. Nós temos que cantar com alegria, nós temos que agradecer com alegria, nós temos que viver com alegria. A alegria é a marca distintiva, é o elemento fundamental no nosso relacionamento com Deus. Segundo lugar, ele diz: orai sem cessar. Você se lembra que Paulo coloca lá em Filipenses capítulo 4,
que o grande problema que a gente tem se chama o quê? Ansiedade. Tá certo? Eu sei que vocês não têm esse problema, eu tenho. Ansiedade, impaciência. Eu fui falar que ia fazer um estudo sobre paciência, o pessoal riu. Um curso sobre paciência, né? E Paulo vai colocar, não andeis ansiosos por coisa, antes as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. E Paulo vai nos mostrar que a oração incessante é o oxigênio da nossa vida espiritual. Nós não podemos viver a vida cristã sem orar. A oração, meus amados irmãos, é que faz com que nós sejamos preparados espiritualmente para vencer todas as adversidades da vida. Por isso que Jesus diz que nós devemos orar sempre e sem esmorecer. Sem esmorecer. O cristão, ele precisa orar. E quem ora é alegre. E quem ora vive feliz. E quem ora é como se ele estivesse agarrando a Deus, abraçando a Deus, na presença de Deus, aos pés de Deus. E aos pés do Senhor nós temos conforto, nós temos alegria, nós temos satisfação. Terceiro lugar, alegria, oração incessante, e aí vem, em tudo dai graças. Em tudo. Não diz por tudo, mas diz em tudo. Há coisas que eu não vou agradecer a Deus. Há coisas que são indesejáveis, há coisas que são problemáticas, mas ele diz, mesmo nesse contexto, nessa situação, eu tenho que ter o coração grato. E é tão bonito isso. Só esse versículo daria para a gente fazer o sermão, mas é bonito aqui, porque ele vai dizer que nós devemos dar graças em tudo, justamente porque tudo está sob o controle, o quê? De Deus. E se a ingratidão é uma marca de um coração inconverso, a gratidão é a marca do novo convertido. O novo convertido é alguém grato, é alguém satisfeito com Deus. É alguém que entende que aquilo que está acontecendo com ele está debaixo da vontade soberana do Senhor. Mas em quarto lugar, diz o texto sagrado, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí vem no versículo 19, não apagueis o espírito. E aqui está se tratando do fervor espiritual. O Espírito Santo traz essa presença, essa comunhão com Deus. E a ideia que Paulo está colocando aqui é o seguinte: a alegria, a oração, a gratidão, são produzidas e alimentadas no coração do crente pela presença do Espírito. É o Espírito que produz tudo isso. É o Espírito que produz a verdadeira adoração, a verdadeira satisfação, o fruto do Espírito. Então, ele está colocando assim, meu irmão, não devemos apagar o Espírito, ou seja, não devemos anular ou impedir a sua ação. Apagar o Espírito significa frieza espiritual. Apagar o Espírito significa ter um coração gelado, ter um coração duro. Por favor, volte lá para Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Paulo vai falar das virtudes. Romanos 12, versículo 11. Vamos ler juntos aí. Vamos lá, irmãos, bem forte aí. Romanos 12, versículo 11. O que diz? No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo o quê? Ao Senhor. Então fazei para Deus com fervor, com coração, com dedicação, com alegria.
O crente verdadeiro é aquele que tem comunhão. Não pode ter o coração gelado, não pode ter o coração duro, tem que ter fervor. Irmãos, 4 atitudes básicas no nosso relacionamento com Deus: regozijo, oração, gratidão e fervor espiritual. Podemos dizer 4 características de uma igreja autêntica. É uma igreja feliz, é uma igreja que ora, é uma igreja agradecida, é uma igreja o quê? Fervorosa. Fervorosa. Por fim, encerrando a exposição do texto, a partir do versículo de número 20, 21 e 22, o apóstolo Paulo vai falar sobre o relacionamento da igreja com os falsos mestres, com o falso ensino. Certo? Preste atenção que na Bíblia nós somos proibidos por Deus de julgar os outros hipocritamente, de julgar os motivos e as atitudes dos outros, principalmente o que está no coração dos outros. A Bíblia diz: não julgueis uns aos outros. Mas a igreja de Deus, ela é atacada pelo diabo. Você é atacado, nós somos atacados. E o falso ensino está aí, a falsa religiosidade, a falsa espiritualidade. O nosso próprio coração, ele é corruptamente enganoso. E Paulo vai colocar aqui 4 princípios fundamentais. Ele diz assim: primeiro, não desprezeis as profecias. E aqui Paulo está falando não somente daqueles profetas que existiam no contexto do Novo Testamento, mas ele está falando também nas pregações que eram feitas pelos pregadores e por esses profetas. Não devemos desprezar aquilo que está sendo pregado e ensinado. Mas veja o que ele vai colocar aqui. Ele vai dizer: julgai todas as coisas. A palavra julgar aqui no grego significa discernir, provar aquilo que está sendo dito ou ensinado, com o objetivo de constatar a sua autenticidade ou veracidade. Significa você julgar usando o crivo das Escrituras, como os crentes de Bereia. Aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, você tem que colocar isso no crivo da palavra de Deus. Será que isso está baseado na Bíblia? E principalmente nesse contexto evangélico nosso, que os crentes hoje estão assistindo sermões e mais sermões pelo YouTube, né? E você precisa tomar cuidado com os apóstolos da vida, com os pastores da vida, com os mestres da vida. Você precisa, e o que Paulo está colocando aqui é muito sério: não desprezar, não desvalorizar, considerar, mas julgar todas as coisas. Terceira coisa que ele coloca aqui: retende o que é bom. Meus irmãos, até o diabo dá exemplo para nós. O diabo não vale nada, mas é trabalhador. Reter o que é bom aqui significa que você vai ler um livro, você vai ouvir um sermão, você vai ouvir uma mensagem, você come a carne e tira as espinhas. Tá certo? Significa você ter a capacidade de avaliar as coisas e tirar aquilo que é bom e rejeitar aquilo que não presta. E por fim, Paulo vai colocar aqui algo que é preciosíssimo, e às vezes esse texto aqui, ele é tirado do seu contexto. Ele diz assim: abstende-vos, fuja, ou afaste-se de toda forma ou aparência de mal, tanto de conduta, mas principalmente do falso ensino e dos falsos mestres. Abra a sua Bíblia, por favor. Segunda Epístola de João. Segunda Epístola de João, o apóstolo do amor. Versos 10 e 11. Não tem capítulo, é um capítulo só. Segunda Epístola de João, versos 10 e 11. O que diz lá? Vamos ler juntos? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis o quê? As boas-vindas.
Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faça e cúmplice das suas obras o quê? Mas. Aí você diz, essa semana eu vou praticar isso, pastor. Eu já sei que você vai praticar. Mas não é com os irmãos não, irmãos. Aqui, João está colocando principalmente, veja no contexto aí, sobre os falsos ensinadores e como o quê? Tratá-los. Irmãos, a nossa igreja precisa investir cada vez mais em relacionamento. Nós precisamos nos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, cuidar uns dos outros, para que a nossa igreja não seja um saco de gato, não seja uma comunidade simplesmente de celebrações, mas que não haja comunhão, que não haja amor, que não haja respeito, que não haja cuidado. Essa é a ideia. O nosso produto é relacionamento. O carro-chefe da nossa vida cristã é relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nos colocar humildemente diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a viver esses preceitos da Tua palavra. Tira do nosso coração, ó Deus, tudo aquilo que nos faz antipáticos, tudo aquilo que nos faz, ó Deus, pessoas difíceis, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar na nossa vida. E ao invés de cobrarmos dos outros, que nós possamos ter a atitude altruísta, ó Deus, de colocar em prática esses valores aqui da Tua palavra. Ó Deus, faz com que a nossa igreja seja uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja, ó Deus, onde o amor do Senhor seja a marca presente no nosso meio, Senhor. Ó Deus, trabalha em cada coração aqui, Senhor. Desperta o nosso coração e dispõe o nosso coração a buscar comunhão com o Senhor, relacionamento com o Senhor e uns com os outros. Perdoa-nos, ó Deus, naquilo que temos sido falhos. Perdoa-nos, ó Deus, principalmente agora que vamos tomar a Santa Ceia, se nós temos ofendido algum irmão. Nós não queremos chegar à Tua presença, ó Deus. Pelo contrário, nós queremos colocar a oferta do lado e pedir que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tire do nosso coração toda mágoa, toda tristeza, e que ao participarmos da ceia do Senhor, nós possamos estar fortalecendo a nossa unidade, o nosso amor, a nossa fraternidade. Nós te pedimos humildemente, e isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.